simples que eu já ouvi algumas vezes, pessoalmente, e um vaso, né, de barro com pecados, com lutas pessoais, mas com forte desejo de ser fiel a Deus e se entregando a cada dia. Deus te abençoe, meu pastor, mesmo. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus, pastor, e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Sua família, seus filhos, que o Senhor seja ricamente abençoado. Amém. Muito obrigado, pastor Wagner. Como foi dito, a recíproca aqui é verdadeira, redobrada também. E eu agradeço a Deus por esses momentos que a gente teve juntos aqui, de quarta, quinta e agora nessa sexta-feira. Eu quero convidar você para pensar um pouco comigo nesse livro extraordinário que é o livro de Atos. Se você estiver aí com a sua Bíblia perto de você, por favor, abra no capítulo número 1 de Atos. E nós vamos ver aqui essa manifestação tão profunda, tão empolgante, tão carregada de entusiasmo que nós podemos encontrar nas páginas, especialmente do livro de Atos, de como o Espírito Santo age em nossa vida e para que ele age em nossa vida. Eu queria dizer para vocês que quando o Espírito Santo age em nós, eu diria que ele trabalha pelo menos em dois motivos. O primeiro deles é nos tornar mais semelhantes a Cristo. Cristo, ele quer reconstruir em nós, através do Espírito Santo, a imagem e semelhança dele que um dia foi perdida em nós pelo pecado. Então, a descida do Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, receber o batismo do Espírito Santo, é, sem dúvida alguma, nos parecer mais com Cristo. E não somente uma espécie de aparência, mas uma mudança real, profunda de natureza. Agora, me acompanhe no capítulo 1 de Atos, que quando Deus trabalha no nosso ser, ele também nos dá uma missão. Ele também aponta um caminho. Deus, ele não nos reconstrói apenas para que a gente tenha uma satisfação própria, com uma semelhança com ele. Embora isso seja fundamental na vida cristã. Deus nos reconstrói para que nós sejamos instrumentos em suas mãos, para que a gente possa alcançar outros e ele faça essa obra que fez em nós, faça também em outras pessoas. Então nós chamamos isso de quê? Nós chamamos isso de testemunho. Testemunho é aquilo que Cristo realiza em nós e ele nos utiliza, nos usa para fazer na vida de outras pessoas. Então Deus nos escolhe para colocar em nós o seu caráter e ele nos motiva, nos inspira a falar dele para outras pessoas, para que essa obra também se repita. E quem é esse agente que faz isso em nós e através de nós? É o Espírito Santo. Em Atos 1, você vai ver Jesus falando, já é um texto bastante conhecido, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Agora perceba aqui duas coisas. Aqui em Atos 2, as pessoas recebem o Espírito Santo e ficam cheias do Espírito Santo. E aí a gente tem que se perguntar, está cheio do Espírito Santo, está cheio de quê? De Deus. E quando a gente está cheio de Deus, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Nós vamos falar dele. Quanto mais o nosso coração se encher da presença de Deus, mais nossa boca vai falar disso. Jesus mesmo disse, né, que a boca fala aquilo que está cheio o coração. E quando o Espírito Santo ocupa espaço em nossa vida, ele vem ocupar o quê? O nosso coração. Então, olha o que diz Atos 2, em versículo número 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, a partir do momento que eles ficam cheios, eles querem falar. E essa experiência aqui encontrada, a experiência de Atos 2, eles deveriam falar em línguas diferentes para ter muito maior alcance. Um alcance maior, extraordinário naquele momento. Quando você vai para Atos 2, verso 14, então se levantou Pedro com os 11, e ele então começa a pregar o sermão de
Pedro é extremamente cristocêntrico. Cristocêntrico. E aqui nós vamos perceber que, no final do seu sermão, já um Pedro cheio do Espírito Santo, ele diz: esteja absolutamente certa, verso 36, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo estas coisas, compungiu-lhes de o coração. Quando o nosso coração está cheio do Espírito Santo, nós vamos compartilhar. E o que nós vamos exaltar em nossas pregações é a pessoa de Cristo. E quando nós exaltamos com o coração cheio do Espírito Santo a pessoa de Cristo, vidas são tocadas. Me acompanhe agora em mais uma experiência. Em Atos 10, você vai ver aqui mais uma experiência que é de Pedro com a visão, aquela visão do lençol, com os animais imundos. E aí, então, vem essa representação de que ele também deveria pregar para os gentios. E aí a cabeça de Pedro fica a mil, né? É tanto que a visão ela tem que se repetir para que os preconceitos, as ideias, os paradigmas de Pedro sejam rompidos para que o evangelho possa ser pregado. E o que me chama a atenção é que enquanto Pedro estava meditando, analisando, pensando sobre essa visão, quem é que age? O Espírito Santo. E veja o que diz o capítulo 10, versículo 19. Então meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Isso é incrível. O Espírito Santo foi até Pedro e falou com Pedro e disse: levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. É interessante como você olha o Espírito Santo falando para Pedro ir com eles e que eles tinham sido enviados para Pedro. É como Deus estivesse dizendo o seguinte: Pedro, a sua experiência precisa ser compartilhada. E ao mesmo tempo em que Deus estava trabalhando no coração de Cornélio e dos seus familiares para ouvir a mensagem, também estava trabalhando no coração de Pedro para pregar essa mensagem. Agora, outra coisa interessante. Volte comigo para o capítulo 9 de Atos, e aí você vê a incrível experiência do grande evangelista, grande pregador, grande missionário, grande teólogo chamado Apóstolo Paulo. E você vai encontrar aqui uma outra experiência. A partir do momento em que ele cai, em que ele é visitado por Ananias, e Ananias, então, impõe as mãos sobre Paulo. Olha o que diz, capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Ou seja, Ananias foi agora enviado para Paulo, a saber, o próprio Cristo, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista. E fiques cheio do Espírito Santo. Aleluia. Esse homem colocou as mãos em Paulo e disse: Paulo, você vai ficar cheio do Espírito Santo. De perseguidor no início do capítulo, agora ele se torna um homem cheio do Espírito Santo. E aí, então, o que acontece com alguém que está cheio do Espírito Santo? Além de termos a semelhança com Cristo, ou de Cristo, o que acontece? Versículo número 20 diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Gente, nós que procuramos todas as manhãs, nós que procuramos todos os dias a presença do Espírito Santo, ele quer fazer uma obra incrível em nós. Primeiro, reproduzir em nós o caráter de Cristo. E outra coisa, fazer de nós, cada um de nós, pregadores convictos, certos, carregados das promessas de Deus, de que aquilo que Cristo fez em nós, ele pode fazer através de nós, quando nós pregamos, quando nós falamos, quando nós compartilhamos essa mensagem. Quando nós olhamos no livro de Atos, esse mover do Espírito é em nós e através de nós. Você vai agora para Atos, no capítulo número 13. Eu ainda não cheguei no capítulo mais importante que eu quero destacar aqui. Eu estou fazendo aqui um preâmbulo. E veja o que está em Atos, capítulo 13, e no versículo número 1. Havia na igreja de Antioquia profetas, mestres Barnabé, Simeão, o sobrenome Nigé, Lúcio de Cirene, Manaim, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E esses homens estavam fazendo o que nessa igreja? Servindo ao Senhor.
E olha o que diz o verso. E servindo ao Senhor e jejuando, disse, falou, mencionou, declarou o Espírito Santo. E olha o que diz. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quem é que está dizendo aqui que há uma obra a ser feita? O Espírito Santo. De quem é a obra? O Espírito Santo diz, minha obra. E aqui escolhe nominalmente 2 homens, Paulo e Barnabé. Quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo também te escolheu. O Espírito Santo também te escolheu para que você fosse também um missionário. Aonde você estiver, Deus está com um desejo ardente no coração dele para alcançar o nosso coração, para que o nosso desejo por estar cheio do Espírito Santo seja o interesse genuíno por pessoas, um desejo ardente, contínuo, um desejo em que a gente espera compartilhar com quem quer que seja que Deus coloque em nossa vida. Eu quero dizer para vocês, amigos, que tudo que eu tenho na minha vida, eu tento usar todos os canais, todos os meios possíveis para falar de Jesus Cristo. E todas as oportunidades que Ele coloca em minhas mãos. Eu quero falar disso. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, o maior desejo que temos na vida é compartilhar a Cristo. Eu queria compartilhar aqui agora a minha tela, dizendo para vocês que eu uso redes sociais, e nas minhas redes sociais você está vendo o Instagram. Se você quiser, você pode nos seguir. Agora, tudo que eu coloco ali é para púlpito. Com que objetivo, pastor? Com o objetivo de pregar. Essa é a nossa intenção. Nosso foco é tudo que existe em nossas mãos é para pregar, é para alcançar pessoas, é para alcançar corações das pessoas. E quando nós olhamos para uma das mais lindas experiências de Paulo nessa pregação, que é aquilo que a gente está reproduzindo como imitadores de Paulo, nós vamos entrar em uma das experiências mais lindas de como o Espírito Santo nos conduz quando é para pregar, quando é para compartilhar a vida de Cristo para outras pessoas. E, por favor, me acompanhe agora no capítulo central, que é o capítulo número 16 de Atos. Capítulo 16 de Atos. Ali nós vamos encontrar algo bastante interessante. Me acompanhe no versículo número 1, que diz assim, aliás, versículo número 6. E percorrendo a região de Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Perceba aqui uma coisa, no capítulo número 16 de Atos, é um dos capítulos mais interessantes da Bíblia, quando se fala de missão e de direção do Espírito Santo. Você vai me acompanhar agora aqui o mapa e você vai descobrir que o interesse de Paulo não era ir para a Europa, não era ir para Filipos, era o caminho oposto. Ele queria ir para a Ásia. E olha que coisa interessante. Dentro desse mapa, você vai encontrar aqui praticamente 3 regiões, dentro da Frígio-Gálata, né? Praticamente 10 cidades. Você vai encontrar que Paulo queria ir para Mísia, porque de Mísia ele ia subir para Bitínia. E aí, então, quando você continua o verso, diz que o Espírito de Jesus não permitiu. A agenda de Paulo era Mísia e Bitínia. Mas quando o Espírito o dirige, ele desce. E aqui, no versículo número 8, diz, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então, perceba que os planos de Paulo, a agenda de Paulo e também da sua equipe, não era de forma nenhuma ir para Filipos. Era ir para Bitínia, por meio de Mísia, e aí o Espírito diz, não, essas portas têm que ser fechadas. Eu vou abrir outras portas, e essas portas não serão abertas aqui, nem em Troade, nem em Mísia e nem na Bitínia. Vocês precisam ir para outros lugares. E é interessante, me acompanhe, por gentileza, no versículo número 11 diz, e tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Somatrócia, no dia seguinte a Neópolis, e dali a Filipos. Então, perceba que ele teve que navegar.
Então, note aqui uma coisa. Todos nós temos uma agenda, mas a agenda da missão, ela precisa ser definida por Deus. Todos nós temos os nossos projetos como igrejas, como indivíduos, como família, para pregar o evangelho. Mas nós devemos submeter a nossa vontade, os nossos planos, a nossa agenda a Deus. Porque a partir do momento em que nós permitimos que Ele dirija os nossos passos, Deus vai colocar pessoas em nossos caminhos. Eu repito, todas as vezes que você tiver um plano missionário e você submeter esses seus planos a Deus, tenha certeza absoluta de que Deus vai colocar pessoas em seus caminhos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Para ficar mais claro, para reforçar ainda mais essa visão, Paulo teve à noite uma visão. E nessa visão apareceu um varão macedônio que estava em pé e dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. Paulo, não pense agora na Ásia, em Bitínia, não pense em Troade. Paulo, muda sua agenda, muda sua rota. Paulo nos alcança, porque aqui nessa cidade de Filipos há pessoas que precisam ouvir desse evangelho. Há pessoas que precisam de libertação, há pessoas que precisam de cura, há pessoas que precisam de paz, há pessoas que precisam de conversões, há pessoas que precisam de esperança. Paulo, prega para nós, Paulo. E é interessante que me chama a atenção que o texto diz que assim que Paulo teve a visão, imediatamente, Paulo não demorou, Paulo não postergou. Paulo diz, não, amanhã, semana que vem, quando eu estiver descansado, quando houver melhores condições do tempo. Paulo não falou isso. O texto claramente diz, imediatamente, escuta uma coisa, Deus tem pressa. Daqui a pouco nós vamos, pela graça de Deus, ver esse céu rasgado pela glória do Senhor. Daqui a pouco todas as nossas benditas esperanças serão não mais apenas esperanças, mas serão fatos concretos, quando os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, quando nós formos transformados, quando nós subirmos, quando toda a realidade que Deus está preparando para nós se tornar uma realidade, quando aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 15 se tornar uma realidade em minha vida, na sua vida. A glória é o nosso destino, a eternidade é o nosso ponto de chegada que nunca terá fim. Então, antes de tudo isso acontecer, que a gente possa viver como pessoas que vivem nesse século escuro, mas sendo luz. Esse século insosso, mas sendo o sal da terra. Esse século, sem destino, mas aprontando o caminho. Esse século em que as pessoas procuram muitas vezes mergulhar dentro de si para encontrar paz, que neste século nós sejamos uma geração que aponta para Jesus Cristo para dizer que a solução está nele. Nós estamos aqui neste mundo há tantos anos sofrendo, mas as respostas para as necessidades humanas, a resposta para as lutas humanas, a resposta para as carências humanas ainda continua no nome. Esse nome é o nome de Jesus Cristo. Não há outro nome. Ser cheio do Espírito Santo é exaltar a obra de Cristo, as palavras de Cristo e o poder de Cristo em nós. Paulo fez isso imediatamente. E aqui eu fico pensando na história de algumas pessoas que caminhavam com Deus, que caminharam com Deus. Eu fico pensando, por exemplo, nos planos de como essas pessoas elas tinham interesse de levar às cidades aquilo que elas acreditavam. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 101, Ellen G. White diz que quando Paulo ele procura ir para Filipos, ela diz o seguinte: bom seria se pudéssemos ver as necessidades dessas cidades, como Deus as vê. Deus colocou Paulo em Filipos porque era uma cidade que tinha pessoas, e nós vamos ver isso agora, com enormes necessidades. Dentro em pouco não poderemos trabalhar tão livremente como agora. Cenas terríveis estão perante nós. E o que temos por fazer, devemos fazer com pressa. Com pressa. Vocês estão percebendo isso? O que nós temos que fazer com pressa. E eu quero aqui dizer algo. A gente pode até morar no interior, a gente pode até morar em um lugar afastado da cidade, mas um pregador genuíno não abandona as cidades, porque sabe que nessas cidades há pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E nós precisamos compartilhar isso todo o tempo. E eu repito,
se nós estivermos submetidos ao Espírito Santo, ele vai nos guiar a cada pessoa, onde quer que estejamos. Quando você olha para a experiência de alguns homens, conhecidamente, por suas obras, por sua entrega, por sua missão, você vai ver o apóstolo Paulo, o homem que submeteu sua vida, seu coração e sua vontade aos planos de Deus. Eu gosto muito dessa frase do pastor Mark Finley, que ele diz: o que poderia ser mais importante para o povo de Deus que o derramamento do Espírito no poder do Pentecostes para terminar a obra divina na terra? Nada, amigos. Nada é mais importante hoje do que eu receber o Espírito para pregar o Evangelho. E aqui nós vamos ver algumas experiências. Deus, ele tem uma agenda para você. E aqui eu quero olhar um pouquinho mais nos seus olhos e quero dizer para você, querido pastor Zinaldo, a gente conversou um pouco essa semana. Deus tem uma agenda missionária para você. Querida Vera Portes, Deus tem uma agenda missionária para você. Querido Manuel Pereira da Silva, Verinha, Deus tem uma agenda missionária para você e para o seu querido esposo. Atenção, Arlete, atenção, Antonieta, atenção, Selma, atenção, Jaqueline, atenção, Kena, atenção, Isabel, Fernando, Paulo. Deus tem hoje, sexta-feira, uma agenda missionária para vocês. Para vocês, submeta seus planos hoje e diga para Deus: Deus, qual é a agenda missionária? Com quem eu devo falar? Com quem eu devo entrar em contato? Com quem eu devo falar hoje de Cristo? Com brilho nos olhos, fervor no coração? Com quem? E aqui, amigos, Deus dirige, sabe como? Nós vamos encontrar experiências, por exemplo, de David Livingstone. Qual era o plano desse homem, desse grande missionário, desse homem dedicado, desse homem que abriu mão de tantas coisas para pregar o Evangelho? Ele queria ir para onde? Ele queria ir para a China. Era o sonho da vida dele. E Deus disse: não, Livingstone, você não vai para a China. Você vai para a África. Depois você encontra a experiência de William Carey. O sonho de William Carey era ir para a Polinésia. Isso é que estava nos seus planos, na sua agenda, naquilo que ele havia planejado. E Deus disse: não, William Carey, você não vai para a Polinésia, você vai para a Índia. E aqui nós encontramos uma experiência mais nossa, né, mais caseira, da história de Guilherme Miller. Esse nem queria ir. Depois de estudar tantos anos sobre profecias, ele se sentia muitas vezes angustiado, mas não tinha coragem. Deus usou um garoto para dizer: tio Miller, você tem que pregar os temas que você tem estudado. E aqui eu fico me perguntando, por que Deus age assim? Por que Deus age assim? Porque quando nós estamos submetidos à agenda de Deus, a nossa influência vai ser muito maior do que a gente imagina. Muito maior do que a gente imagina. E eu quero dizer uma coisa para você. Uma das mais impactantes frases que eu já encontrei de Ellen G. White sobre aquilo que Deus está preparando para nós no céu e aquilo que Ele está preparando aqui para nós aqui na terra é a frase que você vai ver aqui seguinte. Ellen G. White diz algo muito interessante. Ela diz o seguinte: tão certo como nos está preparado um lugar nas mansões celestiais, há também um lugar designado aqui na terra onde devemos trabalhar para Deus. Aleluia! Diga amém aí. Diga amém. Aleluia, né? Há um lugar para você no céu, sim, mas há uma obra para você aqui na terra. Eu quero dizer uma coisa, amigos. O maior evangelista dessa igreja não está talvez na mídia, não está na TV Novo Tempo, não está ali na rádio. O maior evangelista dessa igreja é você, dona de casa, que quer compartilhar o evangelho com sua vizinha. Você é o maior evangelista. Eu quero dizer para você, jovem, você que está na faculdade, ali de medicina ou de engenharia, você que está ali se preparando para exercer a função de advocacia, você que está se preparando para ser um professor, você que está se preparando para qualquer outra função, mas que está na faculdade, você na faculdade é o maior evangelista. Você na faculdade é o maior evangelista. Você, jovem que está aí no ensino médio, que está aqui nos acompanhando vários dias, você com seus amigos, na hora do intervalo, que você abre a Bíblia, você é o maior evangelista. Não espere que a igreja se mova através dos grandes evangelistas, porque a igreja se move com você.
com indivíduos. É a dona de casa que fala, é aquela senhora que pega o celular para dar estudo bíblico, é aquele rapaz que leva ali o estudo bíblico, Jesus, aquele que liberta de todos os males da vida, e compartilha com seus amigos, que prega sobre Daniel, que prega sobre Apocalipse, que prega das 28 crenças. Nós somos os maiores evangelistas, porque dentro da Bíblia, quem nasce no reino de Deus, quem nasce no Espírito, como diz João, capítulo número 3, se torna o quê? Se torna um missionário. A gente tem vontade, a gente não terceiriza, a gente não coloca nas mãos de outras pessoas, a gente simplesmente aceita o dia mais lindo da vida. O dia mais lindo da vida é o dia que nós aceitamos Cristo como um Salvador. E o segundo dia mais lindo da nossa vida é quando nós compartilhamos Jesus Cristo. Aleluia. O dia mais lindo é quando nós o aceitamos. E o segundo dia mais lindo é quando nós compartilhamos a vida de Cristo. Esses são os dias mais especiais da vida. Você é um missionário. Você é um evangelista. Não importa se você é um pastor jubilado ou se você é um pastor aspirante, você é um evangelista. Não importa se você é um adolescente, um jovem, um adulto, você é um evangelista. Deus nos chamou para cumprir a missão e por isso que Ele nos deu o seu Santo Espírito. E por isso que Ele nos deu o Santo Espírito. Então, olhe agora para as suas oportunidades. Olhe para as habilidades que Deus colocou em sua vida. Não importa o seu rosto, não importa a sua face, não importa a sua origem, não importa a sua profissão. Deus tem um plano para que você seja uma ponte entre Ele e as pessoas que Ele quer salvar. Entre você que foi salvo e as pessoas que Ele quer salvar. Agora, em Atos 16, nós vamos encontrar aqui, então, 3 experiências. 3 experiências. Notem que as portas para pregar na Bitínia, em Troade, elas foram fechadas. Nessas cidades, elas foram fechadas. Mas a porta em Filipos foi aberta. Por que a porta em Filipos foi aberta? Porque Deus tinha pessoas lá. E aqui você vai ver um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia, porque Paulo vai encontrar 3 pessoas. À medida que as portas se fecharam em uma cidade, Deus abriu em outras cidades. E quando Deus abre portas na cidade de Filipos, Deus abre as portas do coração das pessoas. Se não, vejamos. Olha o que diz o texto. Atos capítulo 16. Olha o que diz o texto. Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor, note isso, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Se você me acompanhar aqui no texto, você vai perceber que no versículo 13 diz assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. É interessante que Paulo primeiro ele ouve a voz de Deus. Onde quer que o Senhor deseja que eu esteja, Paulo? E Deus diz: Filipos. E dentro da cidade de Filipos, Paulo sai da cidade e vai para um rio. Como é que você vai encontrar pessoas fora da cidade? Isso não era muito comum. Mas Deus continuou agora conduzindo os passos de Paulo e colocou Paulo para fazer uma meditação junto ao rio. E Paulo orou. E quando Paulo orou, o texto continua aqui, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Qual era o público de Paulo? Eram as mulheres. Vocês acham que isso é coincidência? Vocês acham que Paulo sair da cidade, ir para um rio, um momento de oração, algumas mulheres aparecerem, você acha que isso é coincidência? Escuta uma coisa, eu vou repetir isso várias vezes nessa manhã. Quando você se move em direção da vontade de Deus, Deus move pessoas em sua direção. Aleluia. Quando você se move em direção da vontade de Deus, Deus move pessoas em sua direção. Vou repetir. Quando você move em direção da vontade de Deus, Deus move pessoas em sua direção. E é interessante que aqui você vai ouvir uma frase, né? As portas se fecharam nas 3 cidades, Filipos foi aberta. Mas o que me chama aqui a atenção é que o Senhor abriu o coração
de Lídia. Quando você se move em direção da vontade de Deus, Deus coloca pessoas em sua direção. E perceba que quando Lídia encontrou-se com Paulo, aqui vem uma outra obra extraordinária de Deus. Deus abriu o coração. Não foi Paulo que abriu, não foram os argumentos de Paulo, não foi o poder de convencimento de Paulo, não foi o poder e o preparo teológico de Paulo que abriu o coração de Lídia, foi Deus em nome de Cristo. Nunca tema pregar o evangelho, porque quando você abrir a boca para falar de Cristo, Deus vai estar abrindo o coração das pessoas para ouvir. Deus vai estar abrindo o coração das pessoas para ouvir. E aqui nós encontramos que aquela mulher Lídia, ela abriu o coração. Depois ela foi batizada. Ela e toda a sua casa. Sabe por quê? O evangelho é tão bom que não para em nós. O evangelho é tão bom que numa chegada de um missionário, uma ida para o Rio, um encontro, não parou ali. Deus salvou Lídia e toda a sua família. E aqui eu quero dizer uma coisa. Todas as vezes que você pregar para uma pessoa, pode ter certeza que por trás desta pessoa, Deus quer alcançar muito mais gente. Nunca pense que quando se fala de salvação, Deus quer pouco. Nunca pense. Nunca pense que Deus só quer um. Pense sempre, Deus quer mais. Ali foi Lídia e toda a sua casa. Todas as vezes que você abrir a Bíblia para alguém, saiba que além dessa pessoa que você está vendo, que você está tocando, que você está ouvindo, Deus quer mais. Vamos ver agora o segundo exemplo. Continuando na história, no capítulo 16, nós vamos encontrar agora mais uma pessoa. Capítulo 16, versículo número 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de quê? Perceba, é a segunda vez que Paulo menciona oração. E essa oração está ligada à missão. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhava, dava lucro aos seus senhores. É interessante que essa moça era usada. As pessoas ganhavam dinheiro, exploravam sua fragilidade mental e espiritual para ganhar recursos, dinheiro. Essa moça estava sendo explorada. E é interessante que ela seguia Paulo todo o tempo, e ali já estava revelando a obra de Paulo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E eles se sentiram assim incomodados com aquilo. E Paulo, então, diz, isso se repetia por muitos dias, e de um certo modo isso poderia complicar o trabalho de Paulo. Então Paulo se indignou e, voltando-se ao Espírito, disse, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Você vai ver que aqui, agora, Deus estava agindo na vida de Paulo e apareceu um obstáculo enorme, que porque todas as vezes que nós vamos pregar o evangelho, nós vamos ter barreiras, amigos. Nós vamos ter dificuldades. Há pessoas que podem até ser usadas pelo inimigo para impedir que essa obra seja feita. Mas eu quero dizer uma coisa, nós não pregamos nem com base em nossa experiência, nós não pregamos nem com base em nosso conhecimento e nem com base em nossa influência. Nós pregamos o evangelho com base na autoridade do poder desse evangelho que vem em nome de Jesus Cristo. E que quando nós pregamos na autoridade do poder de Jesus Cristo, nada poderá se manter de pé quando o nome de Cristo é exaltado. Posso repetir? Nada se põe de pé quando o nome de Cristo é exaltado. Nada, absolutamente nada. E o inimigo queria construir uma barreira ali, que o evangelho não chegasse naquela moça. Não importa qual a nossa influência, não importa qual a nossa origem, não importa qual a nossa nacionalidade. Deus quer alcançar a todos. E aos olhos de Deus, aquela moça usada, abandonada, abusada, aquela moça tinha, sim, nos planos de Deus, um lugar especial. É interessante que quando você estuda vários comentários sobre o livro de Atos, sobre essa moça, a maioria dos comentaristas diz assim, essa moça foi liberta, mas essa moça não fez parte da igreja de Filipos.
Mas quando você vai para os escritos inspirados de Ellen White diz o seguinte: essa moça foi liberta, essa moça foi convertida, essa moça foi uma das pioneiras da igreja de Filipos, e essa moça foi um instrumento de Deus para trazer outras pessoas para a igreja. É assim que Deus age, né, amigos? Que Deus grandioso. O Deus que nos procura no rio, o Deus que nos procura nas ruas, o Deus que é incansável de colocar pessoas em direção de outras pessoas para fazer a sua obra. E por último, nós vamos encontrar agora o terceiro exemplo, dentro do capítulo 16 de Atos. E aqui nós vamos encontrar que no capítulo 16, no versículo 27, Paulo foi preso. E aí nós vimos uma coisa bem interessante. Abra no versículo de número 25, para a gente entender como as coisas estão presentes. Paulo ora e encontra-se com Lídia, e Lídia abre o coração e Paulo prega o evangelho, e ela e a família são salvos. Depois Paulo ora, e depois que ele está em oração, ele encontra agora uma jovem. Agora, quando ele está preso com Barnabé, com Silas, perdão, diz no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Você percebe, preste atenção nisso, você percebe que nas três experiências, Paulo está orando. Nas três experiências, Paulo está orando. Nós temos aqui uma sala 57, que é marcada pela oração. Mas para que nós oramos? Porque nós queremos, durante o dia, falar de Jesus. Porque durante o dia, nós queremos pegar o celular e dizer para alguém que ela é especial, que Deus tem interesse nela, que Cristo está perto dela. Deus, Ele quer que a gente tenha a vida consagrada, não somente para parecer com Ele, mas levar esse evangelho para que outras pessoas se pareçam com Ele. O evangelho nunca é algo exclusivo para nós. O evangelho é algo exclusivo para o mundo perdido. E é por isso que precisa ser compartilhado. É por isso que uma pessoa que ora muito, é por isso que uma pessoa que busca muito a presença do Espírito Santo, e que, obviamente, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, sempre será uma pessoa missionária, amigos. E missão não é um evento. Missão não é algo que eu vou fazer final de semana, não é somente uma semana, não são 30 dias. Missão na vida cristã é estilo de vida. Não é um evento. Não é um acontecimento. Não é uma coisa que tem uma data para começar e uma data para terminar. Porque a vida de um missionário, enquanto ele tiver vida, ele vai ter prazer de compartilhar esse evangelho. Enquanto vivermos, não importa quantos anos, não importa se as décadas se acumulem diante de nós, não importa se os nossos cabelos começam a cair ou ficar grisalhos, não importa se nós temos deficiências físicas ou limitações, o que importa é que enquanto a gente respire, nós vamos ter vontade de falar de Cristo. Isso não deve parar nunca. Quando Cristo é vivo em nossa vida, nós vamos levar Ele a outras pessoas. Nós vamos levá-los a outras pessoas. E Paulo agora está ali, encarcerado. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantam e oram. E os demais companheiros estão ouvindo. Parei, quer dizer que antes de Paulo ser libertado, ele estava com correntes nas mãos, nos pés, mas o que ele faz? Ele prega. Prega como, pastor? Cantando e orando. E as pessoas ouviram Paulo orando. Não escutavam só o louvor, escutavam as orações de Paulo. E olha o que aconteceu, amigos. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E olhe novamente, Deus abriu o coração de Lídia para que o evangelho fosse pregado. E aqui agora Deus abre todas as portas e soltaram-se as cadeias. Quero dizer uma coisa, que quando é para pregar o evangelho, Deus é capaz de abrir tudo. Deus é capaz de abrir tudo. Os dias mais difíceis para se pregar o evangelho na China, com o comunismo, em outros países da Europa, como por exemplo a Rússia, a antiga União Soviética, Deus abriu. Deus abriu portas. Quando você estiver andando por sua cidade, nunca olhe para nenhuma residência e diga, jamais eu vou poder pregar ali.
jamais a igreja poderá chegar aqui. Jamais aquele médico, aquele engenheiro, jamais aquele político, jamais essa pessoa tão influente poderá ouvir o evangelho. Não diga isso, porque Deus é capaz de abrir portas e corações. Deus é capaz de abrir portas e corações. Nunca duvide disso. E aqui nós vamos concluir dizendo que no versículo 27, o carcereiro se despertou do sono. As portas estavam abertas. Ele puxou a espada, ele ia cometer suicídio. Ele ia desistir da vida, ele ia desistir de tudo. Mas um homem chamado Paulo gritou: não te faças nenhum mal, porque eu estou aqui hoje nessa prisão, injustamente preso, para falar de coisas boas. Então o carcereiro pediu a luz, entrou, trêmulo, postou-se diante de Paulo e disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Não era salvo apenas da punição que os seus chefes iriam dar a ele se esses presos fugissem. Ele não estava falando de uma salvação física. Ele estava sabendo que aqueles 2 homens eram de Deus, que aquele terremoto tinha sido enviado por Deus, que as portas haviam sido abertas por Deus, e ele tinha uma carência muito grande na vida que era de Deus. E Paulo deu a resposta certa: acredite, acredite no Senhor Jesus. E assim como Lídia, será salvo tu e a tua casa. E o que é que Paulo faz? Prega. Paulo prega. O Paulo que cantou, o Paulo que orou, é o mesmo Paulo que prega, aleluia. Deus quer que você ore, Deus quer que você cante, mas Deus quer que você pregue, amém? Amém? Deus quer que você ore, Deus quer que você cante, mas Deus quer que você pregue. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus. E todos os seus. Que coisa incrível, que coisa extraordinária. É assim que Deus age. Você hoje, sexta-feira, dia 8 de outubro, hoje, você quer ser um missionário? Você quer cantar, orar depois dessa sala, mas quer encontrar-se com pessoas. Pastor, eu quero ter coragem hoje de lembrar de alguém que um dia foi batizado, mas que se afastou. De um amigo de infância. E eu quero hoje, pastor, hoje eu vou jejuar, hoje eu vou orar, e vou pedir, assim como Deus colocou Lídia na vida de Paulo, assim como Deus colocou aquela jovem possessa na vida de Paulo, assim como Deus colocou o carcereiro na vida de Paulo, eu quero que hoje Deus coloque alguém na minha vida para falar dele. Eu quero dizer uma coisa: se você orar, essa oração vai ser respondida. Você sabe por quê? Porque quando é para salvar, Cristo abre portas. Quando é para salvar, Cristo abre portas. Se você colocar sua agenda nas mãos de Deus, Ele vai colocar pessoas em seu caminho. Eu quero concluir dizendo o seguinte: algum tempo atrás eu estava, pastor Abidoral, na cidade de Fortaleza. E um dia, nessa cidade de Fortaleza, eu fui até a loja da casa publicadora. E quando eu estive na casa dessa loja publicadora, ali, na CPB, em Fortaleza, eu estava comprando alguns livros e eu estava saindo da loja. Quando eu estava saindo da loja, o caixa disse assim para mim: Pastor Lucas, muito obrigado, viu? E tinha uma pessoa que estava entrando na loja. E quando ela disse assim: Pastor Lucas, muito obrigado, e eu já estava saindo de volta para o escritório, essa pessoa entrou e disse: Você é pastor? Eu disse: Sim, sou pastor. Você teria um tempinho para conversar comigo? Eu disse: Sim, eu teria um tempo para conversar com você. Eu estava indo para o escritório, mas eu tenho tempo para você. Aí eu voltei. E lá eu conheci, uma manhã, se eu não me engano, de terça-feira, eu conheci um senhor chamado Júlio. Uma pessoa incrível. E ele dizia: eu tenho algumas lutas espirituais, eu
eu estudo a Bíblia, eu assisto a Novo Tempo, e eu queria alguma coisa diferente, porque às vezes eu tenho um vazio na vida, e eu não sei se eu sou um crente, ou se eu sou um agnóstico, eu não sei o que é a minha vida. E nós começamos a falar quase 40 minutos, e lá eu falei de Cristo. E Cristo, quando coloca uma pessoa em sua vida, não tem coincidência, tem jesuicidência. E então a gente começou a conversar. Eu perguntei, onde você mora? E ele me disse, eu moro no bairro da Aldeota. E olha a jesuicidência. Qual era a igreja que eu iria pregar no próximo sábado? A igreja da Aldeota. E o que é que tinha na igreja da Aldeota naquele sábado? Mais uma jesuicidência, um batismo. E eu perguntei para o Júlio, você gostaria de ir para a igreja? Aí existe uma igreja, a igreja da Aldeota, você gostaria de ir para lá? E ele disse, sim, eu gostaria. Então eu vou estar na porta dessa igreja. Todas as vezes que você convidar alguém para ir para a igreja, o recepcionista é você, viu? Não se esqueça. Nunca esqueça. E eu recebi o Júlio. E eu fiquei feliz porque eu disse, Júlio, você pode ir com sua família? Ele disse, claro, eu posso ir com a minha família. E ele foi com sua família. E no dia eu fiz o batismo. E eu disse, olha, no fundo ali da igreja, eu tenho uma família querida, o meu grande amigo Júlio, eu tinha conhecido apenas 3 dias. Mas ele estava lá. No momento do batismo, eu disse, Júlio, você gostaria de ver esse batismo mais de perto? O Júlio era a primeira vez na igreja, nunca tinha estudado a Bíblia. E ele foi. E como eu estava viajando muito, eu não tive condição de estar o tempo todo com o Júlio, mas eu coloquei alguém para acompanhar o Júlio. E muitas vezes a gente conversava. Eu tive uma missão Caleb, ali em Fortaleza. E nós tínhamos muitas pessoas assistindo, quase 400 pessoas assistindo a missão Caleb, em um auditório. Fantástico. E quem era que estava lá com a família? Eu tinha saído e na última semana eu ia fazer as colheitas de visitação. Eu estava rodando o campo. E quando eu cheguei nessa campanha, quem era que estava na porta? Ele, a esposa e as 2 filhas. O Júlio, todos com a camisa da Missão Caleb. Todos com a camisa da Missão Caleb. Eu disse, Júlio, como é que você está? Você já foi batizado? Ele disse, não, pastor, porque quando Cristo vive em nós, a gente já está engajado, envolvido no serviço antes de ser batizado. Naquela noite, em que muitas pessoas foram batizadas, o Júlio me chamou do lado e disse, pastor, eu me reuni com a minha família e nós chegamos à conclusão de que nós vamos ser batizados. Nós vamos entregar nossa vida a Cristo. Essa foi a primeira decisão que a gente tomou. E a segunda decisão que nós tomamos, pastor, é que a pessoa que vai fazer o batismo meu e da minha família é você. Você sabe como é que termina essa história? Termina assim. Assim terminou a história. Porque quando a sua agenda está nas mãos de Deus, mesmo que você esteja saindo de um supermercado, mesmo que você esteja saindo de uma loja, mesmo que você esteja saindo de uma escola, quando Deus coloca pessoas em nossa vida, é para que a gente fale de Jesus para elas. Eu e a minha casa, Júlio pôde dizer, nós servimos ao Senhor. Se sua agenda for uma agenda de consagração e de missão, Deus vai colocar pessoas diante de você para que você fale dele. Muito obrigado, amigos, por esses momentos que a gente teve juntos aqui. De uma obra que o Espírito Santo faz em nós, em Romanos 8. Aquela obra em que, por 22 vezes, Paulo diz que o Espírito habita, que o Espírito constrói, que o Espírito restaura, que o Espírito converte, que o Espírito nos diz que nós somos filhos de Deus e que aquela luta do homem miserável que somos, das mulheres miseráveis que podemos ser, Cristo, ele age e ele prevalece. Depois ele torna a nossa vida um instrumento em que se expressa aquilo que ele fez dentro, se expressa fora. Com o quê? Com amor, com paciência, com bondade, com longanimidade. Porque é assim que se prega o Evangelho, com aquilo que nós somos no nosso ser. Mas, além disso, Deus usa os nossos talentos e ele cria para nós oportunidades para alcançar uma Lídia no Rio, uma mulher numa rua e um carcereiro que estava ali dentro do seu próprio trabalho para dizer que existe esperança para a vida dele. Que Deus abençoe você. Viva uma vida consagrada,
uma vida cheia do fruto do Espírito, mas também uma vida missionária. Porque é assim que Deus quer que sejamos e é assim que Deus quer nos usar. Muito obrigado, pastor Wagner, por esses 3 dias juntos e que a bênção, que a graça e a presença de Deus estejam sempre com cada um de vocês. Um forte abraço. Meu pastor, a alegria é nossa em poder ter compartilhado esses 3 dias e quero deixar aqui registrado que nós pretendemos repetir esta dose que foi maravilhosa em outros momentos aí na caminhada. Se o senhor estiver disponível em sua agenda, a gente pode pensar isso um pouco mais para o futuro. Enfim, uma bênção, pastor, tê-lo aqui. Foi extraordinário. E missão, pastor, aqui na sala, a gente tem discutido muito sobre missão e ela tem uma palavrinha que adiciona ao nosso conceito, que é a missão atrativa, né? É quando eu estou cheio dos emblemas de Cristo e esses emblemas, essa vida semelhante a Cristo atrai as pessoas. A missão ela não pode ser só cognitiva, eu não posso entender missão apenas em transmitir um conteúdo teológico para uma pessoa. Missão é transmissão de vida. Ellen White diz que só vida gera vida. Então, missão aqui, a gente tenta levar para esse lado. Não é algo que eu faço, é quem eu sou em Cristo cheio do Espírito. E o que eu faço será missão. Até ir para o meu escritório trabalhar. Não tem como desconectar essas coisas, né? Se eu estou cheio de Cristo, eu sou missionário. Vou para o escritório trabalhar, eu sou missionário. Não tem como desconectar isso. Então, missão é um lugar onde eu me encontro com Deus. E isso deságua nas pessoas, né? Enquanto o senhor falava, pastor, eu pensei aqui em como nós fecharíamos esse momento das 3 mensagens. E alguém pode estar olhando e dizer assim, mas será que eu posso praticar a missão? A pergunta é, você pode ter o Espírito? Ele está disponível? O Senhor prometeu que se você pedir, Ele vai dar? Se você pode ter o Espírito, você praticará a missão, porque é uma condição de ter o Espírito para refletir a Cristo. A maneira como Ele vai te usar, aí, meu amigo, é absolutamente diversificado. Ele vai te usar. E aí, eu vou pedir licença ao pastor Lucas e pedir para que ele ore depois que nós dermos uma olhadinha nesse vídeo, pastor, que não é um vídeo atual, sabe? Esse garoto já deve estar grande, mas esse vídeo já falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. É extraordinário. Meu nome é Matheus da Silva Soares, eu faço a 5ª série e tenho 10 anos. O que eu mais gosto é de trabalhar na igreja. Eu tenho o costume de visitar as pessoas, pergunto por que ela não está vindo para a igreja, ou então quando a pessoa não é batizada ainda, eu vou lá, convido ela para vir para a igreja. Primeira coisa, a gente vai orar, ler a Bíblia, faz a oração final. Juntos nas mansões celestiais. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A gente termina ali a visita, cumprimenta e vai partir para outra visita. No mesmo dia eu consigo visitar umas 3 pessoas. O Matheus ele tem feito um grande trabalho aqui no distrito de Barra do Corda, aqui no bairro Piquezinho, onde ele mora. E através do seu trabalho, cerca de 25 pessoas já foram batizadas. Algo que nos surpreendeu muito também foi o envolvimento dele no projeto Missão Caleb. Nós fomos para uma cidade chamada Fernando Falcão, onde tínhamos uma igreja ali que já estava há 4 anos fechada. E o Matheus, desde o começo, ele sempre animado para poder participar. No princípio, a gente ficou até meio receoso dele ir, pelo fato de ser bem pequeno, bem jovem ainda. Mas quando a gente percebeu a determinação, a vontade que ele tinha, nós decidimos então dar essa oportunidade para ele. E no final desse trabalho, cerca de 35 pessoas foram batizadas. Teve um tempo que minha mãe, ela estava assim, quase caindo em depressão, que assim não conseguia mais sorrir. Ela perdeu o sorriso ali, ficava
tempo todo triste, não sorria mais, e ali perdeu o sorriso todo. E a gente começou a orar bastante, e ali ela reavivou. Começou a vir à igreja, começou a sorrir, começou ali a viver a vida passada que ela vivia. Então isso é uma grande provação que a gente teve para seguir a Jesus. A gente percebe que o Mateus, o trabalho que ele realiza é realmente um dom natural. Mesmo sendo uma criança, mesmo sendo de uma família bem simples, mas ele já tem esse dom de pregar, de fazer contato missionário com as pessoas. A gente percebe que é realmente um dom natural dado por Deus. Às vezes eu tenho vontade de passar a noite todinha brincando. Nem dormir, passar a noite toda. Mas só que a gente sente que é um dever da gente estar na igreja. Eu sou o diretor do departamento infantil, sonoplastia e ministério pessoal. Quando eu crescer, eu quero ser um pastor. Tudo que Deus disse para os discípulos que estivessem próximo da vinda dele, já está acontecendo nos dias de hoje. E a gente se pergunta às vezes, mas o que está faltando mesmo para Jesus voltar? E só falta pregar o evangelho no mundo inteiro. Cada pessoa que se batiza, eu sinto emoção, porque toda pessoa que entrar no céu, ela precisa ter uma coroa. E a coroa precisa ter, no mínimo, uma estrela. Ou seja, a estrela significa cada pessoa que você levou ao batismo. Então eu sinto essa emoção de saber que cada pessoa que eu levo ao batismo é uma estrelinha que está indo ali para a coroa. Quando eu subir para os céus, eu não quero subir sozinho, quero subir com todos. Sabe, queridos, só olha a singeleza dele, né, pastor Lucas? Só falta pregar o evangelho em toda nação, tribo, língua e povo. Quando eu subir para os céus, eu não quero subir sozinho. Coisa extraordinária, pastor Lucas, isso, né? Esse menino está cheio do Espírito Santo, isso que move o coração dele. Cada pessoa que eu levo ao batismo, eu me emociono. Que coisa, né? Que missão mais singela nos olhos desse menino, né? Qual foi a última pessoa que o Espírito te usou para levar ao batismo? Qual foi a última pessoa que apontou para você e disse assim, ó, quem me trouxe até aqui, esse tanque, foi Deus quem me trouxe. Quem operou em tudo foi o Espírito Santo. Estou aqui porque aceitei Jesus. Mas se não fosse a Maria, se não fosse a Verinha, se não fosse a Romeica, se não fosse a Margarida, quem? Quem apontaria para você como ponte hoje? Quem? Ou você acha que esse cristianismo de igreja, quem apontaria para você? Pastor Lucas, gostaria que o senhor fizesse uma oração encerrando esse momento e nos entregando a missão, pastor, e que nós saímos daqui na direção das pessoas. Pastor Wagner, muito obrigado. Antes de fazer a oração, eu compartilhei um link aqui agora no bate-papo, porque eu estou falando de missão. Isso está na minha vida desde o dia que eu entreguei o meu coração a Cristo. E todos os sábados, às 15 horas, eu estou estudando as 28 crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o link está aí toda tarde. Meu compromisso, pastor Wagner, qualquer reunião que eu tenha, eu faço depois das 4h30 ou até as 3 horas, porque isso para mim é uma prioridade. Pregar o Evangelho é prioridade. Então, se você quer participar e convidar os seus amigos, nós vamos estar na lição de número 6, no próximo sábado, porque quem vive para Cristo sempre terá o desejo de falar dele para outras pessoas. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Querido Senhor, muito obrigado por tua presença em nós. Obrigado, Senhor, por fazer em nosso caráter aquilo que a gente não consegue fazer. Obrigado, Deus, por colocar em nós sentimentos, valores, desejos tão nobres, tão elevados, que nenhum coração humano pode produzir, mas do teu coração o Senhor coloca em nosso coração.
Nos ajuda, ó Deus, a sermos cristãos, a imagem e semelhança tua. Nós não queremos, ó Deus, que o nosso nome apareça, que a nossa identidade seja aquilo que todo mundo conhece. Nós queremos que as pessoas vejam Cristo em nós, que as pessoas percebam que nós dedicamos nosso tempo, nossos sonhos, nossos planos ao Senhor. Nós muitas vezes reduzimos ou negamos a nossa vontade para fazer a tua vontade. E mesmo com sacrifício, mesmo em uma negação própria, mesmo em uma negação pessoal, vale a pena viver para Cristo, porque as perdas que nós temos não podem ser comparadas com os ganhos que alcançamos em Cristo. Por isso, ó Deus, que as primeiras pessoas a saberem que nós estamos em Cristo sejam os nossos familiares, esposa, marido, filhos, sejam os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas que nós trabalhamos. É a imagem de Cristo, Senhor, que este mundo precisa ver. É a voz de Cristo que esse mundo precisa ouvir. É a pessoa de Cristo que essas pessoas precisam sentir a influência. E nós, como instrumentos em tuas mãos, queremos ser essas pessoas, ó Deus. Nos ajuda a sermos homens e mulheres que têm paixão por falar de Cristo, que têm brilho nos olhos, que têm entusiasmo, que não importa, ó Deus, os anos da vida. Quanto mais a gente vive a vida cristã, nosso ânimo não diminui, mas ele redobra, ele se multiplica, porque sabemos que o dia da grande recompensa, da bendita esperança, está muito mais próximo do que nós podemos imaginar. Por isso, nos enche do teu Espírito para sermos missionários, Senhor. Missionários. E que, em nome de Cristo Jesus, por meio da Sala 57, a gente possa ter essas duas experiências básicas na vida. Que é, em primeiro lugar, mais semelhança com Cristo. Mas, em segundo lugar, pregar esse evangelho de Cristo para outras pessoas. Que, por tua graça, essas sejam as marcas mais importantes dessa sala.